Fala viajantes, eu sou o Viajante Universal e hoje vamos ver os 10 templos mais bonitos e incríveis do mundo. E agora, já senta o dedo no like e comenta a hashtag Tô Inscrito e vamos chegar juntos a 5.000 inscritos. Wat Pa Phu Kon, Tailândia. Apesar do nome de difícil pronúncia, o Templo Azul Celeste da Colina impressiona não só pela sua localização remota, mas também por suas cores vibrantes. Com cerca de 34.000 templos budistas na Tailândia, este se destaca por vários fatores que o tornam único. O design do interior é tão impressionante quanto o do exterior, com destaque para o magnífico Buda de 20 metros de comprimento, deitado primorosamente na postura do Nirvana Supremo, feito de mármore branco da cidade de Carrara, na Itália. E você não precisa ser uma pessoa extremamente espiritualizada ou um ávido amante da cultura tailandesa para admirar essa arquitetura única. A beleza desse templo independe de algum horário específico do dia. À noite, por exemplo, você será surpreendido com uma visão única ao observar o Buda manchado em padrões de cores únicos, gerado pela incidência de luz lunar atravessando o teto de vidro estampado. Ao todo, a estátua de Buda e o templo custaram incríveis 370 milhões de Thai Baht para serem construídos. Valor em moeda tailandesa, que equivale a aproximadamente 11,1 milhões de dólares, o que o torna um dos templos mais luxuosos do mundo. E aí, será que vale a pena essa visita? Conjunto de templos na Índia. Os seguidores do hinduísmo possuem um respeito muito grande pelos templos da sua religião, e o continente asiático está repleto de construções simplesmente magníficas. A arquitetura dos templos hindus vem evoluindo por pelo menos 2.500 anos, já que os primeiros foram construídos entre o ano 1500 e 500 a.C. Esse templo, localizado na Índia, é um dos mais importantes do país, e trata-se, na verdade, de um grande complexo de construções. A arquitetura do local é simplesmente impressionante, já que apresenta um verdadeiro show de cores e desenhos parecendo uma pintura. Muitos estudiosos garantem que esse é o maior templo em funcionamento do mundo inteiro, com uma área de aproximadamente 63 mil hectares. Como não poderia ser diferente, esse complexo de templos é considerado um patrimônio mundial da Unesco e possui nada menos que 21 torres, 39 pavilhões e 81 santuários. Templo do Penhasco de Vidro. O Templo do Penhasco de Vidro, que também é conhecido pelo simpático nome que você está vendo aí na tela, foi concluído em 2004 e conta com 5 Budas gigantes no centro de sua estrutura. Além dessas estátuas gigantes, também chama atenção o fato de algumas partes dele lembrarem o formato de uma flor de lótus, símbolo sagrado dentro da cultura religiosa do país. Os arredores do templo possuem grandes mosaicos que, certamente, geraram uma mão de obra colossal. Afinal de contas, nada menos que 5 milhões de peças foram utilizadas para formar os desenhos. Mas vamos combinar que o resultado final fez tudo valer a pena. E aí, o que você me diz? Igreja de Madeira na Noruega. Saindo da Ásia e viajando diretamente para um dos lugares mais frios do mundo, o próximo item da nossa lista é essa belíssima igreja luterana localizada na Noruega. Esse país europeu é bastante conhecido por suas igrejas de madeira, que resistem muito bem ao tempo.
Mas essa construção é uma das mais impressionantes. Ela foi construída há aproximadamente 870 anos, em meados do ano 1150. E, por incrível que pareça, nunca passou por grandes alterações na sua estrutura. O fato da igreja estar localizada em um ponto bem afastado das grandes cidades faz com que o cenário ao seu redor pareça ter saído de um filme de época. Ou seja, se você é uma daquelas pessoas que gosta de viajar para destinos históricos e bem diferentes, essa pode ser uma boa pedida. Mosteiro Zen Budista no Espírito Santo. No ano de 1974, o estado do Espírito Santo recebeu o primeiro templo Zen budista de toda a América Latina. Construído em um ponto localizado a 350 metros de altitude, ele ocupa uma área de 150 hectares e também possui uma grande importância no reflorestamento da Mata Atlântica. Isso porque, na época em que o monastério foi construído, a área ao seu redor vinha sendo bastante prejudicada pelo desmatamento e pelas atividades ilegais de devastação. Atualmente, esse é um dos principais pontos dedicados à cultura budista no Brasil e na América Latina. E centenas de turistas visitam o local todos os anos. O Templo do Dragão. O Templo do Dragão fica localizado na Tailândia. E absolutamente tudo sobre essa estrutura tem um significado interessante. Só para você ter uma ideia, até mesmo a altura do prédio, que possui 80 metros, é uma clara referência a Buda. No caso, os budistas acreditam que Siddhartha Gautama, o homem conhecido como o verdadeiro Buda, morreu aos 80 anos de idade. O apelido do templo é bastante autoexplicativo, e não é muito difícil entender de onde ele veio. Afinal de contas, grande parte da decoração do templo conta com dragões de diversos tipos e formatos. E como não poderia ser diferente, há também uma grande estátua de Buda dentro das dependências do templo. Templo Branco. Conhecido popularmente como Templo Branco, essa belíssima construção é uma espécie de exposição de arte localizada na Tailândia que já precisou passar por diversas reformas ao longo dos anos. Um artista local reconstruiu parte da estrutura no final dos anos 90 e também investiu uma verdadeira grana do seu próprio bolso para tirar o projeto do papel. Estima-se que o artista tenha investido 1 milhão de Thai Baht no projeto. Até pode parecer pouco, considerando que a moeda tailandesa não é tão valorizada ao redor do mundo, mas vale ressaltar que a maioria das pessoas lá vive até mesmo com menos de um salário mínimo, que, em 2020, estava na casa dos 300 Thai Baht. Monte Fending. Considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, o Monte Fending, na China, é com certeza um dos lugares mais lindos da Ásia e talvez do mundo. O monte possui ao todo 2.570 metros de altura e serve como lar para 2 templos budistas que parecem ter saídos de um conto de fadas. Lá de cima é como se você estivesse em outro planeta ou dentro de um reino escondido no meio das nuvens. Os 2 templos localizados no monte são interligados por uma belíssima ponte, e o cenário formado pelas 2 construções é diferente de qualquer outra coisa que você já viu. Só posso dizer que não seria uma boa pedida para quem morre de medo de altura. E você, teria coragem? Templos de Doi Inthanon.
O Parque Nacional de Doi Inthanon, na Tailândia, é um lugar muito procurado pelos budistas do país, principalmente por conta de 2 templos que ficam localizados por lá. O local também é marcado pela presença da montanha mais alta do país, com nada menos que 2.565 metros de altitude. Vamos combinar que os budistas gostam de lugares altos, não é mesmo? Será que é para ficar mais perto do céu? Ou porque são lugares calmos para meditar e fugir da correria do nosso mundo frenético? Da mesma forma que acontece com outros templos budistas, as 2 construções localizadas nesse parque nacional misturam a arquitetura típica da região com grandes áreas verdes e uma forte ligação com a natureza. Para quem está buscando se reconectar com sua espiritualidade e o meio ambiente, uma visita por essas bandas pode ser uma belíssima ideia. Templo Dourado. Localizado na Índia, não é nenhum mistério a origem do apelido de Templo Dourado, já que todo o prédio possui uma pintura bastante exuberante com detalhes em ouro. Milhares de religiosos da Índia e de todos os outros países asiáticos viajam para esse local todos os anos, e toda a sua área é considerada sagrada. Até mesmo a água que circunda o templo é vista como abençoada pelos religiosos. O templo foi construído em 1574, e uma curiosidade muito interessante é que o local oferece nada menos que 100.000 refeições gratuitas todos os dias. Por isso, além de chamar a atenção pela sua exuberância e pela sua história, o templo também se destaca pela sua caridade. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas antes de ir embora, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da sorte. E deixa também um comentário contando pra gente qual desses templos que você ficou com mais vontade de conhecer. Um grande abraço e não esqueça de maratonar os outros vídeos do canal. Falou!